Boa noite, a paz, tudo bem? Vamos iniciar? Abra sua Bíblia aí no Salmo 58. Isaías 58. Isaías 58. Pode ir. Isaías 58 diz assim. Eu vou ler só o primeiro versículo. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Até aqui. Boa noite, Nanda. Hoje eu quero comentar sobre jejum. O jejum que agrada a Deus. Isaías 58. Um jejum que agrada a Deus de verdade, né? Amanhã, nosso presidente decretou feriado não, jejum nacional. E a gente sabe o poder disso lá em 2 Crônicas 20, que eu ministrei alguns dias atrás, onde jovens, crianças, adultos, todos entraram em prol de cumprir com esse mandato do Senhor, para quebrantar o coração do Senhor, né? Então, eu quero falar sobre isso hoje. Na verdade, eu estava preparando, eu ia ministrar sobre outra coisa. Até comentei com você, não. Mas o Senhor ministrou para eu trazer essa ministração e trazer hoje, para que a gente possa aprender. E amanhã, durante o dia, a gente está meditando, orando em cima desses pontos, para estar fazendo realmente um jejum que o Senhor se agrada. Vou pedir para você ficar até o final. Hoje vou falar sobre bastante pontos. Só vou falar sobre esse capítulo de Isaías 58. Mas ele fala de muitas coisas. Basicamente ele fala de 7 atitudes que nós temos que tomar. E ela traz, vamos dizer assim, 14 promessas advindas desse posicionamento para nós. Então eu quero começar lendo aqui. Primeiro eu quero ler o que significa uma das traduções de jejum, né, da palavra. É a palavra no hebraico chamada tson. Fala assim: é um tempo reservado para chorar ou orar, sem a provisão para a necessidade normal do alimento de alguém. O jejum é uma rejeição voluntária de alimento. No Antigo Testamento, o verbo jejuar é associado às vezes às palavras chorar, lamentar, vestir-se de pano de saco, todos expressando uma intensidade. Então o jejum, ele está relacionado a você se abster de coisa no seu corpo, no alimento, em você buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. Mas de que forma? O que eu vou fazer durante o jejum? O que eu vou orar, clamar diante do jejum? E é sobre isso que eu quero comentar aqui, porque muitos dos jejuns que são ensinados são errados. Então eu vou mostrar na palavra que tipo de jejum que agrada ao Senhor. Então eu vou ler Isaías 58, são 14 versículos somente. Ele não é um capítulo grande, mas eu vou estar falando linha a linha do que ele simboliza cada um. E a gente vai discutindo, vai tirando as dúvidas e tudo mais. Então, em primeiro lugar, ele começa, né, aqui no versículo 1, dizendo o seguinte, né? Deus falando com o profeta. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui ele já está falando para o profeta. Deus falando para o profeta. Clama em alta voz, não te detenhas. Já mostra a intensidade do negócio, né? Clamando.
Não se detenha, não fique com vergonha, não fique com medo, clama mesmo, grita, mostra, fala com intensidade. Levanta a sua voz como de um chofar. E aqui a palavra chofar mesmo. E o que é um chofar? O chofar é o que fala lá em Números no capítulo 10. É aquilo que ele chama para uma convocação, para trazer um anúncio ao povo, para todo mundo ficar atento. Ou seja, grita para que todo mundo preste atenção. O que realmente tem que ser feito? Anuncia isso para o meu povo. A respeito do quê? Ainda no versículo 1. Suas transgressões e os seus pecados. Então o povo de Israel estava como? Estava transgredindo, errando, pecando. E era para denunciar sobre essas coisas. Né? Até a palavra do Senhor, ela diz assim, ela diz sobre, do hebraico, Pishim, ela fala, anuncia o povo dos seus pecados, dos seus crimes, dos seus delitos, da sua negligência. E o outro também, pecado, transgressão, falha, ou seja, dos seus pecados, das suas falhas, das suas negligências, dos seus crimes que acontece diante de Deus. Era para anunciar tudo isso. Então, é sobre esses pontos que eu quero comentar. Boa noite a todos aí que entraram, Luciene, Queca, Lucília. Então era para denunciar sobre todas as coisas erradas que o povo estava fazendo. E aí no versículo 2 ele diz o seguinte: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. É um povo que procura a Deus, tem prazer nele, que faz perguntas a Deus. Mas o que de fato esse povo tem de tão errado, de tão pecado? E é isso que eu vejo que acontece muito nos dias de hoje. Por isso que o Senhor colocou para eu ministrar hoje sobre isso, para que amanhã a gente possa fazer tudo certo. Versículo 3 diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? É Deus falando como se o povo falasse assim, Senhor, por que a gente jejua e o Senhor não atenta para isso? Por que nós afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então o povo está virando para Deus e falando assim, por que nós estamos jejuando e o Senhor não atende? Então aqui o povo, Deus está falando que o povo está reclamando de Deus, dele mesmo, né? Ele está falando assim, a gente está jejuando, mas por que o Senhor não atende? Por que o Senhor não atende o nosso clamor? Será que o Senhor não está vendo que nós estamos afligindo a nossa alma diante disso? Né? A gente está quebrantado, tudo. E a resposta de Deus, ela começa a vir de uma maneira muito clara aqui no versículo 4. É sobre aqui que eu quero entrar mais no detalhe. A Bíblia diz assim, que o Senhor fala, né? Eis que para contendas e debates jejuais. Eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente. Não jejuais como hoje, para ouvir a vossa voz no alto. Como que está na tua Bíblia aí, Gi, no versículo 4? Fala alto aí. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. E o seu, filho? Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Então ele está falando aqui, né? Vocês jejuam, mas no final da conta vocês só brigam. Vocês só estão entrando em contendas, em debates. Por que vocês estão jejuando? Né? Por que jejuamos nós? Perdão. Contendas e debates, jejuais para dar punhadas impiamente. Às vezes as pessoas entram em jejum para ficar brigando entre si, para ficar em discussões. E também, como ele fala aqui, não jejuais como hoje, para ouvir a voz do alto. Esse ponto que eu queria comentar.
Um dos maiores motivos do jejum é para você escutar a voz do alto. E não é isso que a palavra está falando que muitos jejuam, não é verdade? Eles jejuam para reclamar do alto, né? Para requerer coisa do alto. E não para escutar, como diz aqui no final do versículo 4, aquilo que vem do alto. As pessoas, elas afligem a sua alma, elas entram em jejum, não para escutar Deus, mas para reclamar de Deus. E a gente tem que prestar atenção nisso. Não é verdade? Uma das coisas que o Senhor mais quer no jejum é que a gente escute a voz dele. É que a gente esteja atento à voz que vem do alto, para fazer ouvir a vossa voz no alto. A gente quer que ele nos escute, mas não é esse o canal. Não é esse o sentido. O versículo 5 diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? Chamarias isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, ele fala de afligir a alma, inclinar a cabeça, pano de saco grosseiro. Tudo isso são sinais de humilhação, sinais externos de humilhação. Mas o que o Senhor quer não é um sinal externo de humilhação, simplesmente, mas muito mais um sinal interno de humilhação, um sinal interno de quebrantamento, um sinal interno de mudança, um sinal que realmente nós estamos mudando. Não é para fazer uma aparência externa, é isso que ele fala, é isso o jejum que me agrada? É uma aparência externa? Não é isso. E muitos jejuam para demonstrar uma aparência externa, para falar, você está vendo como eu estou cansado, estou jejuando, tal. Não é esse o real motivo do jejum. O real motivo do jejum não é uma aparência, mas ele é na essência, na alma mesmo, na intimidade, naquilo que Deus quer tocar. E é sobre isso que Deus vai falar aqui na frente. Mais para frente. A partir do versículo 6, ele diz assim: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Olha, Deus falando. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. O que fala no seu aí, gente? No versículo 6. 6? É. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. E o seu, filho? Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Então, ele muda um pouco a tradução dessa daqui minha para o seu, né? Mas a ideia básica ele pega. O ponto é, eu vou ler da minha aqui que ela está mais detalhada. Que solte as ligaduras da impiedade. Ele está falando para o povo assim. O povo tem que soltar as ligaduras da impiedade. Ou seja, tem que desatar aquilo que te liga ao pecado. Um dos maiores motivos do jejum é você se libertar do seu pecado. Lembra que no começo o Senhor falou para o profeta, falou assim, olha, o povo vive em pecado, né, em transgressão. Um dos maiores motivos do jejum é se quebrantar, é você se desligar do pecado. É você, ele fala aqui de desatar, né? Ele fala soltar a ligadura da impiedade. É você desatar aquilo que te liga ao pecado. O que te liga ao pecado? Por exemplo, o que te liga a você ser uma pessoa iníqua, malvada, perversa, que peca? O que te liga a isso? Por exemplo, eu tenho uma amizade que toda vez que eu vejo essa amizade, ele me leva para um lado errado. Eu fico mais nervoso, eu xingo, eu brigo, me drogo, seja lá o que for.
Rompe essa ligadura. Não é ele que está te ligando ao pecado? Rompe com ele. Ah, não, é quando eu vejo aquele canal de TV, eu vejo aquela série, aquele filme, aquele noticiário, aí eu saio de giro, fico nervoso, minha cabeça fica... Rompe, tira a ligadura desse pecado. Para com isso. Pus aqui, né? Lugares também, por exemplo. Você costuma ir num lugar, você anda retamente semana inteira, mas um determinado dia da semana você vai participar, num lugar específico, participar de algo. Toda vez que você vai naquele lugar, você peca. Rompe. Tudo que te liga ao pecado, rompe. Amém? Estão entendendo? Tudo que te liga. É uma pessoa, é um canal, é uma TV, é um lugar, é uma amizade. Vocês estão entendendo aí, irmãos? O que te liga ao pecado? Rompe. É isso que Deus quer. Ele fala, rompe, desata. Solta a ligadura da impiedade. Isso é a primeira coisa. Então você vê que um dos primeiros pontos que Deus trata no jejum é para você romper com algo que te faz você pecar. Então primeiro é com você. O segundo ponto diz assim, que desfaça as ataduras do jugo. E eu fiquei pensando, desfaça as ataduras do jugo. Então assim, agora não é uma coisa que te faz pecar, mas é uma coisa que te oprime. Jugo é aquele negócio que os bois colocavam aqui e o cara ficava lá sentado puxando, né? É uma peça de madeira para prender os bois lá, a carroça, e o negócio funcionar. Ele é um peso que te oprime, que te sujeita, que te torna escravo. Eu pus aqui, então a gente tem que desfazer aquilo que traz peso sobre nós, que nos oprime. Então o que traz peso sobre nós? Então agora, presta atenção. A gente falou daquilo que liga-nos ao pecado, rompe. Então agora não é aquilo que nos liga ao pecado, mas é aquilo que de uma certa forma traz um peso sobre nós, nos oprime. Por exemplo, como a própria religião. Às vezes a pessoa se converte, ela está numa igreja que é totalmente fora dos princípios bíblicos, que ela se sente totalmente oprimida, cansada, escrava. Tem ou não tem isso? Tem ou não tem? Tira esse jugo de escravidão. Sai. Aqui, ó. Desfaça as ataduras do jugo, aquilo que te rompe. Desfaz isso daí. É um vício. A pessoa é escrava de um vício. Desliga essa atadura. Isso traz um peso, te oprime, faz mal para a tua saúde. E por aí vai. É isso que Jesus falou lá nos evangelhos, quando ele falou para os fariseus, para os hipócritas lá. Vocês ordenam ao povo para fazer um monte de coisa, mas nem com o dedo você consegue fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele coloca peso sobre o povo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas na verdade não faziam nada, hipócritas. É jugo. Estão colocando peso sobre a tua vida. Irmão, o que estão colocando de peso sobre a tua vida? Sejam de amizades, sejam até dentro da igreja, seja de vícios, o que te oprime, o que te deixa você dormir, o que te abala, o que tira o teu sono. Essas coisas que a gente tem que meditar para estar melhorando, para estar desatando. Novamente, mais um ponto bíblico que fala da pessoa em si, que fala da pessoa a ser tratada. Amém? Terceiro ponto, que deixe livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Aqui ele fala de deixar livres os quebrantados, despedaçar todo o jugo. Que é o quê? É deixar livres os oprimidos, os pobres, os necessitados, não colocar peso sobre eles.
Isso de uma maneira geral. Os oprimidos, nós, aí agora não é conosco o negócio. É a gente estar sofrendo. Agora é a gente não estar fazendo com o outro isso. Não é? É a gente não estar oprimindo o outro. Colocando um jugo sobre o outro. Colocando um peso na vida do outro. É a gente despedaçar isso, deixar as pessoas livres. Livres para viver aquilo que é o plano de Deus na vida delas. Irmão, pensa se você não está sendo um peso na vida de outros. Então não é só se o outro está sendo um peso na sua vida, mas se você não está sendo um peso na vida do outro. Se você não está colocando um jugo, não está oprimindo a pessoa. E como que a gente pode oprimir? De diversas maneiras as pessoas, certo? Depende do relacionamento que cada um tem com o outro. Mas a gente pode oprimir. Às vezes a pessoa está passando necessidade, está te devendo um dinheiro, você conseguiria esperar um pouco mais para receber, mas você esfola ela, não, eu quero meu dinheiro, mas cara, ela não está conseguindo, não está te faltando ainda, calma, vamos buscar um equilíbrio. Vocês estão entendendo aí, irmãs? Deixa aí anotado aí o que vocês acham que pode ser de jugo. Jugo sobre vocês ou o que vocês colocam sobre os outros. Tudo isso é o que Deus quer que a gente mude. Então você vê que a priori Deus trabalhou com a gente. Desata o jugo, desata isso, desata aquilo. Agora é o que a gente está causando para o outro. A gente não pode trazer pressão na vida dos outros. A gente não pode ser um peso na vida dos outros. A gente não pode ser um jugo na vida dos outros. Amém? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então aqui, né, irmão, ele fala duas coisas. Primeiro, repartir o pão com o faminto. Repartir pão com o faminto não precisa nem de tradução, né? Irmão, está na hora de nós não repartirmos o pão com o faminto, somente no coronavírus e nem no Natal, mas todo mês da nossa vida. A gente tem que aprender a repartir isso com pessoas que são necessitadas, com pessoas que realmente precisam. O quanto que da sua renda mensal você ajuda o próximo? Nós podemos ajudar o próximo. Por menor que seja, nós podemos ajudar o próximo. Então, assim, eu não estou falando de você dar presente para o teu filho, irmão. Eu estou falando de você ajudar a suprir a necessidade de alguém que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem como, enfim, lidar. Se você der uma caminhadinha de meia hora no teu bairro, você vai encontrar alguma casa, algum lugar social, algum pobre, alguma igreja que faz algum tipo de assistência. E é isso que Deus quer, ajude a matar a fome daqueles que são famintos. Eu pus aqui também, né, por exemplo, pessoas até em situações mais extremas, que nem a gente sabe, lá na África. Conhece algum lugar que faz algum trabalho na África, ajuda a África. Todo mês nós mandamos aqui em casa um valor para a África. Todo mês, já faz anos. Por quê? Porque eles precisam. É pouco. Mas eu creio que é um pouco do nosso. Se tivesse um pouco do A, do B, do C, o negócio vai fluir. E outras coisas mais, irmãos. Então, assim, nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar. Você quer fazer jejum? Deus está te falando, faz jejum. E o jejum que você tem que aprender no jejum é que você tem que abençoar o teu próximo. A pessoa que tem fome. A pessoa que morre de fome. Ajuda alguém, por exemplo, do Ministério Portas Abertas, pessoas que ajudam os cristãos perseguidos nos países, né, de perseguição, nos países árabes, na Coreia do Norte, onde roubam tudo deles, tiram dignidade, matam os maridos, e as mulheres cristãs morrem de fome junto com seus filhos, porque o marido que era o provedor não tem mais como prover, porque ele morreu.
Esse Ministério Portas Abertas, ele vai lá e compra uma cesta básica para essa mulher. São pessoas famintas. Quantas pessoas não são famintas no mundo, irmão? Não é verdade? Você vê que mais um ponto do Senhor falando, você quer jejuar? Quer. Então olha para o teu próximo. Né? Aprenda a olhar para o teu próximo, tira o jugo, tira a fome dele. Aposto que não é essas coisas que você aprendeu na campanha de jejum da tua igreja. Segundo, recolha em casa os pobres desterrados, aqueles que não têm nem o que vestir. Então você vê pessoas que não têm nem onde cair morta, literalmente falando. Nós brasileiros não somos tão acolhedores como a gente fala, de pegar um pobre e trazer para dentro de casa. A gente não tem esse costume. Poderíamos ter. Mas é sempre vivendo com medo, o que vai acontecer enquanto eu estiver dormindo e tal. Então faz o seguinte, irmão. Então, se ele está passando frio lá agora, compra uma manta e leva para ele. Já é uma forma de ajudar. Vê se encaminha ele para um lugar social, para um albergue. Esse é o jejum que Deus quer que você faça, irmão. Eu e você. Então, mais uma coisa, nós falamos até agora só de próximo e de nós. Então, eu vou dar uma resumida rápida aqui, ó. Olha o tipo de jejum que Deus quer que a gente faça. Que a gente desata o que liga ao pecado na nossa vida. Tudo aquilo que te liga ao pecado, sai fora. 2, desfaça aquilo que traz peso sobre você, aquilo que te oprime, sai fora. Agora em relação ao próximo. 3, deixa livre os oprimidos, não coloca peso sobre o próximo. Se você coloca peso sobre o próximo, para. Reparte o pão com o teu próximo. Recolha em casa os pobres, desterrados que não têm o que vestir. Até agora 5 pontos, depois eu vou falar os outros 2. Não se esconda daquele que é da tua carne. E agora, irmão, no versículo 8 ele começa a falar das promessas do Senhor quando a gente toma essas atitudes. Presta atenção. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmão, olha, quando nós fizermos um jejum que agrada a Deus, Ele nos promete, vai romper a tua luz como a aurora, né? A aurora é a luz da manhã, aquela forte que aparece no meio das trevas. Ele está falando assim, você vai brilhar. Amém? Nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar, porque nós seremos luz numa terra onde há somente trevas. Ele fala que a tua cura vai brotar apressadamente. Quem precisa de cura aí? A tua cura vai brotar depressa, eu creio, Senhor. Amém? Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus. Ixi, eu não estava descendo aqui, ó, o pessoal tudo falando aqui. Rapaz, tá tudo travado aqui, irmão. Ixi, tem um monte de coisa aqui. Terceiro, a tua justiça vai adiante da tua face. Amém? A tua justiça vai chegar na frente nas circunstâncias que te envolvem. Amém? Você crê nisso? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. O inimigo vai querer vir para te pegar, só que antes de chegar em você, vai ter que passar pela tua retaguarda, que é a glória do Senhor. Olha quanta coisa boa, irmão. Vai fazer o jejum correto. A oportunidade amanhã. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirás, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Olha que interessante. Ele fala no versículo 9. Quando isso acontecer, você vai clamar. E o Senhor vai o quê? Vai te responder. Você não vai ficar no vácuo, irmão. Você vai clamar e o Senhor vai te responder. Você vai falar, Senhor, eu falo, opa, estou aqui. Olha que forte isso, irmão. Isso são versículos, irmão, para você crer e você orar em cima. Amém?
Mas a premissa disso, que é o que a gente já falou antes, tirar do meio de ti o jugo, né? A opressão. E aí ele fala mais duas novas aqui, ó. Ele fala, isso vai ser se você tirar do meio de ti o jugo, se você tirar o estender de dedo e o falar vaidade. O estender de dedo é o quê? Né? Oi? Falei. Acusação, arrogância, né? E o falar vaidade é o quê? É o ego, ou seja... Sou melhor que todo mundo. Baixa a bola. Baixa a bola. Eu acho que isso deve acontecer muito no jejum. Tipo, fiquei um dia sem comer, consegui mais do que você, essas coisas. Exatamente. Então, assim, nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. Versículo 10. Diz assim, a tua luz, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a sua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Irmão, o jejum que o Senhor deseja, o jejum que o Senhor deseja, é que a gente possa suprir o faminto, como nós falamos antes. Que a gente possa ajudar o próximo, como nós falamos antes. Segundo lugar, a gente fazendo isso, a luz do Senhor vai nascer nas nossas vidas diante das trevas, como nós já falamos. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que interessante isso. A palavra do Senhor fala que aquele que fizer o jejum correto, o Senhor vai guiar ele continuamente. O que é isso, irmão? O Senhor é o teu guia. O Senhor é o teu pastor, é aquele que te conduz para o lugar correto. Em nome de Jesus. Versículo 11. Ele fartará a tua alma em lugares secos. Sabe o que isso significa? Que não importa aonde você estiver, você pode estar num lugar mais seco, mais estéril da terra. O Senhor vai fartar a sua alma naquele lugar. Amém? Você crê nisso, irmão? O Senhor, Ele está prometendo isso para quem fizer um jejum de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. A gente tem que meditar sempre na palavra, irmão. A palavra é que faz a diferença nas nossas vidas e a obediência a ela. Versículo 11 ainda. Ele fortificará os teus ossos. O que é fortificar os teus ossos? Você vai ter uma estrutura forte. Vai ficar assim. E nem assim. Você vai ficar forte, irmão. O Senhor é a tua rocha, é a tua fortaleza. Protegido, né? Protegido. E o versículo 11 ainda, ele fala de nós sermos um manancial. O que é um manancial? É o rio, né? A fonte, né? Uma fonte d'água. É da onde nasce, né? A nascente, né? Que eles falam. Você vai ser uma fonte. Ou seja, de você vai gerar coisa. Amém? Amém. Olha quanta promessa para aquele. Isso é Deus falando, irmão. Isso é Deus. Isso é Deus falando para todo mundo que fizer um jejum de acordo com a vontade de Deus e não começar a fazer jejum para pedir para ganhar um carro novo. Você pode jejuar, você pode pedir um carro novo, irmão, não tem problema. Mas a premissa do jejum é você ser tratado como nós vimos. 2, é você ajudar a cuidar do próximo. E quando você fizer essas coisas, todas essas promessas do Senhor vão vir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Versículo 12, está acabando aqui, irmão. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas,
e restaurador de veredas para morar. Até aqui, irmão, o 12. Eu quero ler esse daqui com calma. A Bíblia diz assim, ó: os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Os que de ti procederem, ou seja, aqueles que de ti procederem, aqueles que vierem de você, aqueles que te seguirem, aqueles seus discípulos, aqueles que te escutarem, aqueles que procederem de ti. De onde você veio? Eu vim de lá, eu sou do pastor da igreja tal, do lugar tal, meu pai é aquele, minha mãe é aquele, não sei o que. Os que de ti procederem, a Bíblia fala que eles vão edificar lugares antigamente assolados, ou seja, destruídos. Resumo: os teus seguidores vão levar a vida aonde estava a destruição. Amém? Você vê, irmão, que aí você começa a gerar não só na sua vida, mas aquilo que vem debaixo de você, que procede de você, começa a levar a vida onde estava destruído, onde estava assolado. Olha que tremendo isso, não é? Levantarás fundamentos de geração em geração. Você será base para pessoas de geração em geração. E nós vemos isso, irmão, isso é bíblico. Isso é bíblico, isso é contemporâneo dos dias atuais. A gente pega aí, por exemplo, o Billy Graham, que morreu. Ele deixou uma base, um fundamento para muitas pessoas que são discípulas dele até o dia de hoje. Quando você se torna um exemplo, irmão, as pessoas te seguem. Um dia Deus vai te recolher, mas aquilo que você ensinou para ela, ela vai pegar como base e vai levar isso para frente, de geração em geração. Ela aprendeu, aquilo que ela aprendeu, ela vai passar para o filho. E aí o filho pega e vai de novo. Mas isso começou lá atrás, gerações e gerações antes. Amém? Então, assim, tudo isso são promessas do Senhor para quem faz um jejum que agrada a Deus. Olha esse daqui 12, irmão. Ainda no 12. Você será chamado reparador de roturas. Ou, o mais próximo do hebraico, eu pus assim: você vai ser chamado daquele que fecha, obstrui as brechas e desgraças na vida do outro. Reparador, mas o hebraico ele fala de fecha. Você vai fechar a brecha. A pessoa vai chegar, perdão da palavra, desgraçada, perdida, afundada. Você vai identificar e vai travar isso daí na vida dela. Para o quê? Para que ela não afunde mais. Para você estancar a desgraça, a brecha, as coisas ruins na vida da outra pessoa. Isso, irmão, tem que ter autoridade para fazer. Por isso que o Senhor falou de fazer um jejum segundo a vontade dele. Porque daí a gente vai estar trabalhando de que jeito? De um jeito que o Senhor se agrada e ele nos dá autoridade para estancar as coisas ruins. Olha, isso é muito forte, irmão. Fechar as brechas, obstruir as brechas, as coisas ruins, as desgraças na vida do outro. E por fim, ainda no versículo 12, você será chamado de restaurador de veredas para morar. Então, ó, restaurador de veredas, de caminhos para morar. Isso aqui tem uma tendência do quê? De futuro. Então, a parte anterior desse versículo, ele falou, a pessoa vai chegar até assim com um monte de brecha, destruição, desgraça. Você vai estancar isso aqui. E você não vai somente estancar, mas como você vai restaurar as coisas para que ela possa caminhar daqui para frente. Uma coisa é tirar o mal, certo? A outra coisa é você guiar ela para o bem. E quem fizer um jejum de acordo com a vontade de Deus vai ter essa autoridade. Ele estancar a coisa ruim e fazer a coisa boa para ela caminhar na vida dela. Bastante coisa, né?
Mas está tudo aqui, não está? E a promessa final, irmão. A parte final, os últimos 2 versículos. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade própria, nem falar das tuas próprias palavras. Oi. Não deixa. Rapaz. Olha, alguém me salva, pega o chinelo. Calma aí, gente, Não, vamos lá. pode mexer? Continua. Então, deixa aí, eu tô terminando aqui. Apareceu um mosquitinho aqui em casa. Ao vivo é assim. Tem 2 metros. E mora no campo. Bom, vamos lá. Pega pra ele. Então, o que significa isso? Um dia, o Shabá, como ele está falando aqui, ele diz assim, se a gente, no Shabá, que é o dia do nosso descanso, de buscar o Senhor, não é o sábado propriamente dito. O princípio que o Senhor deixou é, 6 dias você trabalha, 1 você descansa. Não é o sábado propriamente dito, mas Ele quer que um dia você descanse o seu corpo para estar buscando Ele. E o Senhor está falando, se nesse dia você obedecer, ou seja, você não fazer a tua vontade, você não buscar os teus caminhos, você não pretender fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas próprias palavras, olha, você vê que é tudo tua, né? Teu e tua. Ou seja, se nesse dia você não buscar aquilo que é teu, mas o foco ser o Senhor, ele diz no versículo 14, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ele fala, então, você vai se deleitar no Senhor, ou seja, você vai se alegrar no Senhor, você vai literalmente ter prazer no Senhor, você vai se alegrar, ter prazer nas coisas do Senhor. Eu vou te fazer cavalgar nas alturas da terra. Imagina você cavalgar nas alturas da terra, isso é coisa grande. Se você respeitar o dia do Senhor, Deus vai te colocar em lugares grandes e te sustentarei com a herança de Jacó. Ou seja, ele vai sustentar com as promessas e bênçãos de todas as tribos de Israel. Quando você olha lá em Gênesis 49, ou em todo o Pentateuco, toda a Bíblia, todas as promessas do Antigo Testamento, irmão. É muita promessa, é muita coisa boa. O Senhor falou, eu vou dar tudo isso para você, porque você aprendeu a respeitar o dia do Senhor, a buscar o Senhor e tudo mais. Então, irmão, o que eu quero dizer é, eu quis passar essa ministração para vocês entenderem que o jejum não é em jejum em prol de você conquistar algo para você, mas a premissa do jejum é você ser uma pessoa melhor, para você e para o seu próximo. E também honrar as coisas de Deus. E aí Ele vai te dar todas essas promessas. Vocês viram que a gente falou de saber honrar a Deus, de dar prioridade para Ele nesses últimos versículos. A gente viu de ser tratado em nós mesmos. E a gente viu de ajudar o próximo. E se você pegar os 2 mandamentos que o Senhor olhou, Ele deixou, melhor dizendo, Ele falou, ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a você mesmo. Ou seja, tudo está relacionado a isso, irmão. O Deus, o próximo e você mesmo. Para a gente fazer um jejum que agrada a Deus, você vai ter que honrar a Deus, você vai ter que abençoar o próximo e você vai ter que mudar a você mesmo. Tudo é relacionado a nós. Tudo é para nós meditarmos. E o que eu quero deixar de final é, amanhã, pegue essa ministração e vá anotando todos os pontos. E aí vá anotando o que é aquilo que me liga ao pecado. E ora.
para que Deus possa te falar e você ser tratado nisso. E aí em cada ponto, como que eu posso suprir os famintos? Peraí, deixa eu ver, tem uma igreja aqui que recebe cesta básica, tem um lugar ali. E você vai começando a colocar cada ponto, e aí você vai orando em cima disso, pedindo perdão e pedindo transformação nesses pontos. E aí a partir da segunda-feira você começa a praticar esses pontos, irmãos. Você vai estar fazendo um jejum que agrada a Deus. E você vai estar se moldando à vontade de Deus. E eu creio que essas promessas que a gente falou vão estar vindo sobre a sua vida. Amém? Reivindique, ore em cima delas, para que essas coisas aconteçam. Amanhã é um dia da gente orar desse jeito. E não só pedir perdão pelos nossos erros, mas pedir perdão por aquilo que eu já postei aí no canal, já distribuí. Perdão pelos pecados da nação, pelos pecados da igreja, para que as coisas possam estar acontecendo. E a gente vai mudando dia a dia, e as coisas vão fluindo, e a gente vai buscando agradar o Senhor cada vez mais na nossa vida. Amém? Amém. Everton, Nanda. Não é impossível não, Keca. Mudando um pouquinho por dia, a gente vai melhorando. Importante a gente sempre estar melhor do que ontem. E as coisas fluindo. Não é? Claro. Dia a dia não vai dar para mudando, melhorando um pouquinho. E a gente vai melhorando. É isso que importa. Amém, irmãos? Então amanhã é um dia para você se focar nisso tudo. Ore em cima dessa palavra, pegue um papel e uma caneta, anote, para que Deus possa mudar a história da sua vida, mudar a história da nossa nação. Amém? Vou orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu consagro esse tempo diante de Ti. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a alcançar muitas pessoas, Senhor, com esta ministração, para que todos possam meditar qual é o jejum que Te agrada, e que amanhã a gente possa estar fazendo isso, dia 5 de abril, Senhor, e o Senhor estar se compadecendo das nossas atitudes, de tudo que foi ministrado aqui e também das nossas orações em prol de pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, como igreja como um todo, como nação como um todo, Pai. Para que o Senhor venha derramar da Tua graça e da Tua misericórdia e estancar esta praga, Senhor, sobre as nossas vidas. Faz isso no nosso meio, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Te entregamos este tempo, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, e que amanhã nós oramos e profetizamos que vai ser um divisor de águas na nossa nação com relação a essa situação desse coronavírus, Pai. Atende o clamor, Senhor. Recebe o nosso clamor, melhor dizendo, meu Pai, e que a gente possa viver como Josafá declarou aquele jejum e eles viveram o sobrenatural. Que assim seja, nós atendemos ao presidente e que a gente possa se posicionar e vermos o Teu sobrenatural também, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, jejum amanhã, fique firme. O Senhor vai mudar a história da nossa nação, eu creio nisso. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Boa noite.